Fala, meus queridos, tudo bem? Chegando aqui com o tier list um pouco atrasado por dois motivos. Primeiro que a gente queria esperar o jogo da Libertadores passar, né? Sim. Vai que alguém expulso em primeiro momento, vai que alguém fazer 17 gols e influenciar no nosso tier list aqui. E segundo que a gente esqueceu, né, Marcão? A gente esqueceu, mas a gente tava emocionado, empolgado, então vocês entendem a gente, né? Perfeitamente. Dois recados rapidinho. Primeiro, se inscreva no canal. A gente tá fazendo lives aí, as lives que você já conhece. A gente começou o nosso álbum da Copa. É isso, vamos trazer conteúdo da Copa do Mundo a partir de agora. Perfeitamente. E a gente tá abrindo os pacotinhos em live, aí vamos fazer mais lives sobre isso e também sobre a Libertadores, né? Tem muito conteúdo que a gente pode falar. Segundo recado, muito importante, seja membro do nosso canal, que se você for membro, você automaticamente está concorrendo à nossa camiseta oficial do Atlético Paranaense. Fomos lá na loja oficial e compramos, não é aquela que vem da Shine lá, aquela que tá vendendo no AliExpress. Então, sendo membro do canal, por apenas R$ 2,99 você está automaticamente concorrendo a essa camiseta aqui, que vai ser sorteada no programa anterior, aí um dia antes, 2 dias antes da final da Copa Libertadores da América. Então, clique em Seja Membro embaixo do vídeo, aí o link está na descrição, que você já está automaticamente concorrendo, certo, Marcão? É isso, e participe, seja membro, nosso membro é baratinho e você fica dentro da maior comunidade de atleticanos do mundo. Perfeito. Marcão, vamos repassar primeiramente quais foram os jogos que o Atlético Paranaense fez em agosto. Em agosto, o famoso mês 8, né? Não estou errado. O Atlético primeiro começou o mês no dia 4 empatando 0x0 com o Estudiantes. Depois a gente ganhou de 3x2 do Galo fora de casa. E aí ganhamos aquele jogo milagroso lá contra o Estudiantes também fora de casa. 11/8. Perdemos de 5x0 pro Flamengo, ainda teve isso. Perfeito. Perdemos depois de 1x0 pro Flamengo também em casa, na eliminação da Copa do Brasil. 1x1 com o América Mineiro, 0x0 com o Ceará e 1x0 contra o Palmeiras no jogo de ida. Depois vai ficar pro outro tier list, o jogo de volta. Mas foram esses os jogos de agosto do Atlético. Então a gente tem aqui 2 vitórias, é isso? 3 vitórias. 3 vitórias no mês, 2 derrotas e 2 empates. Uma dessas derrotas sendo mais covada pro Flamengo, que a gente levou 5x0 lá no Maracanã. Então vamos lá pra nossa tela, Marcão. Eu acredito, cara, sinceramente, que não vai mudar muito esse mês aí não, o nosso tier list. A única discussão que vai ter, e que eu já vou adiantar aí, que vocês vão reclamar nos nossos comentários, é o fato de se o nosso time aí do tier list vai ter 3 volantes ou vai ter o Terans. Essa eu já tô adiantando aí, spoiler, porque é a grande discussão do Atlético nesse momento. Então vamos lá pro fundamental, Marcão. Você acha que muda alguma coisa? Nesse momento temos Fernandinho, Vitor Roque e Bento. Acho que é isso, né? Acho que eu não alçaria ninguém nesse momento. Não sei você, eu não colocaria ninguém ali. Venho gostando, quem sabe o Thiago Heleno ou o Pedro Henrique ou os dois. Porque acho que eles têm jogado bem, não têm falhado e tudo mais. Mas não sei se fundamental. Quem sabe o Thiago Heleno, agora que eu vi ele... Vamos subir pra pelo menos dar uma mexida. Thiago Heleno realmente voltou aí nos últimos meses. Veio lá de baixo, lá até do jogar pouco ele tava, porque ele teve uma lesão infindável. Mas voltou e agora voltou a ser o general, um dos pilares desse nosso time aí, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, perfeitamente. Então já mexemos ali no fundamental e no titular, nesse momento temos Canóbio, Pedro Henrique, Terans, Kelvin, Coelho, Hugo Moura e Abner. Cara, eu tiraria o Canóbio, acho que o Canóbio pode ir pro reserva, né? Pode ir pro reserva imediato já, pelo menos, não que eu acho que o Felipão vai fazer isso, mas pra mim o Canóbio não vem jogando tão bem, e daí entra o Coelho também, acho que eu não sei se você concorda com o Coelho ainda sendo titular ou não, eu tenho preferido o Vitinho. Eu acho que no mês aí de agosto os dois perderam a titularidade mesmo, né? Eles foram importantes, tiveram momentos importantes ali nos jogos, mas realmente eu acho que perderam a titularidade nesses jogos aí que a gente citou. A gente tem muita mudança, né, nesses jogos. A gente pode relembrar aí que o Atlético contra o Flamengo, principalmente, estamos com 3 zagueiros, 3 volantes e tal. A gente não consegue basear muito no time que o Atlético jogou de fato para montar o nosso titular, porque, como eu falei, teve muita mudança de posicionamento, de esquema tático e tal. Vamos pelo nosso feeling mesmo. Eu acho que vai cair mais ou menos no que está acontecendo agora, né, no começo de setembro. Mas é isso, já não colocamos 3 zagueiros, acho que não vamos colocar 3 zagueiros no nosso time aqui e vamos analisando aí. Então, com a saída dos 2 pontas, a gente tem Pedro Henrique, Canóbio,
Kelvin, Hugo Moura e Abner. Estão faltando alguns jogadores. A gente tirou 2 do time titular. O Terans continua no time titular, Marcão, do nosso tier list? Eu tenho gostado muito do Terans, eu continuaria com ele aí, mas eu não sei se ele vai continuar efetivamente jogando de titular, porque é o que tudo indica, jogaremos com os 3 volantes, né? Teremos essa formação de 3 volantes. Mas por mim, o Terans tem que ficar, ele tem sido muito decisivo. Até nesse recorte que a gente tá pegando, ele não foi tão decisivo, né? Nesse recorte a gente tá falando de gol do Vitor Roque no final, com o cruzamento do Vitinho, até o próprio Canóbio jogando uma boa partida lá em Minas contra o Galo. A gente tem o empate na Baixada contra o América, que foi horroroso, 5-0, a eliminação pro Flamengo. Então dentro desse recorte, eu acho que o Terans sairia e o Alex Santana entraria. Mas pra mim, na minha concepção de futebol, assim, do que eu acredito, eu ainda mantenho o Terans de titular. Aí você decide. Eu falei e não falei nada, né? Deixei pra você decidir. Inclusive, é uma discussão que a gente vai ter tido aí no nosso último podcast, porque a discussão da titularidade do Terans é única e exclusivamente com relação ao esquema tático, né? Pode ter pega aí o jogo contra o próprio Palmeiras, né? Que a gente não tá levando em consideração aqui, mas a saída dele foi por esquema tático e a volta dele já é como reserva, né? Mesmo ele indo muito bem aí nos últimos jogos. Eu vou tirar, só pra gente dar uma mexida, tá? E pro pessoal reclamar. Eu vou tirar o Terans de titular e vou subir o Alex Santana. Beleza. Mas então, nesse recorte de mês eu acho justo. Perfeitamente. Então já temos aí os 3 volantes, só falta a gente definir quem são os dois atacantes de lado, porque no nosso time aqui o Vitor Roque é fundamental, ou seja, ele é titular. Eu acho que não vai ter muita discussão, né? Porque as mudanças que foram feitas foram a entrada do Vitinho, né? De um lado, e acho que do Rômulo no outro, né? A gente já não é a primeira vez que o Rômulo figura entre os titulares. A gente gosta do Rômulo aqui nesse canal, a gente normalmente dá minutos pra ele, mas eu não sei se isso vai se confirmar, né? Essa é a questão. O Rômulo, ele ainda não é um titular, pode ser um titular aqui no nosso tier list, eu tenho gostado muito das partidas dele, até mais do que o Canóbio, mas o Canóbio vai ser o titular mesmo. Mas por mim a gente fecha nesse time titular e fundamentais, né? Acho que não tem muito do que fugir. Perfeitamente. Então o nosso time titular tá montado aí com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, Vitor Roque, Vitinho e Rômulo seria o time titular desse tier list aqui. Eu acho que para reserva imediato ali a gente não vai mexer muito, né? Vamos olhando ali. Eric tem entrado direto, realmente é um reserva imediato. O Nico talvez dê pra gente discutir, né? Ele e o Matheus Felipe ali, eles estão mais ou menos, mas ainda são reserva imediato, cada um reserva de um dos zagueiros. Orejuela reserva imediato também. Vitor Bueno perdeu um pouco de espaço, inclusive na reserva, pelo fato do Terans ter ido pra reserva, então ali naquela escala de importância e de minutos jogados ele ficou um pouco para trás, mas acho que ainda é um reserva imediato. Não Sim. acho que ele vai jogar pouco, ele ainda é uma opção. Pablo, do mesmo jeito, tem feito essa, talvez seja o mais titular aí desses reservas imediatos. Cittadini tem entrado também. Pedrinho tem entrado muito. Inclusive pro próximo mês já dá pra se falar em Pedrinho no lugar de Abner, porque nas últimas aparições ele vem jogando bem, mas o nosso recorte é agosto. Agosto, Pedrinho, reserva imediato. Matheus Felipe, reserva. Anderson, reserva. Coelho saiu da titularidade e foi pra reserva. Canóbio saiu da titularidade e foi pra reserva. E o Terans aí na reserva, que eu acho que é o que mais vai dar pano pra manga. Ali vai jogar pouco o Marcelo Cirino, Christian, que tá voltando, inclusive, mas ainda já tá no final da temporada, então não sei se talvez no Brasileiro jogue mais, mas ainda não entrou em campo, então agosto ele ficou praticamente inteiro aí machucado. E Léo Link ali também não vai jogar pouco. E aí do tchau a gente não puxa ninguém, né? Tem o Matheus Fernandes. Você tem saudades do Matheus Fernandes? Matheus Fernandes, ele tá no tchau ali, mas tem entrado mais, né? Mas eu ainda não é. Então eu vou puxar o Matheus Fernandes vai jogar pouco, tá? Porque ele entrou em alguns jogos, até o próprio Brian Garcia ali, se a gente for analisar que tá no empresta, ganhou minutos nesse mês, mas ainda não são reservas imediatos. A gente vê a volância ali, tem bastante jogadores. Vai aumentando as vagas à medida que o Atlético vai usando esses 3 volantes, né? Porque à medida que um volante vira titular, vai sobrando vaga no reserva ali embaixo. Exatamente. E eu acredito que o resto já tá ali, né? Vai jogar pouco, a gente mexeu, colocou
colocou o Matheus Fernandes, o Empresta ali tem uma galera que já foi embora, o Tchau tem uma galera que já foi embora. Eu acho que só o Cauã também tá no Sub-20 e o Brian Garcia, o resto... e o Marlos, o resto todo mundo já vazou. O Marlos eu acho que... Será que a gente mantém uma... Acho que sim, né? Ele não tá nem sendo... Foi pra Libertadores, mas tá ensaiando uma volta aí, mas em agosto ficou completamente escanteado. Não, acho que isso aí é desde julho que ele tá escanteado, né? Desde março escanteado, então é isso, não dá muito pra falar do Marlos, até a galera mesmo parou de falar, né? Não tem muito o que ser dito, é só triste, a gente queria ter visto um pouco mais dele, e eu não sei se fica pro ano que vem não. Perfeitamente, então tá montado nosso tier list mais rápido do que eu imaginei, porque realmente a gente forçou até algumas mexidas pra dar o comentário aí, pra não ficar igual do mês passado. Mas pra esse mês aí a gente tem muitos jogos importantes, já tivemos inclusive jogos importantes, e provavelmente a gente deu uma mexida e a gente vai precisar ver principalmente essa questão dos 3 volantes, isso vai continuar sendo utilizado, porque... O Terans, ele tá pegando uma vaga, né? Como eu falei, a vaga de titular dele é uma pura e única discussão tática, né? De esquema tático. Então, talvez isso mude pro mês que vem. E além disso, só uma competição nesse próximo mês, né? O próximo jogo de mata-mata do Atlético é só em outubro, no final de outubro. Então são 8 jogos de Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores. E aqui a gente vai pegar acho que 2 meses aí totalmente de brasileiro, o que tem menos jogos. Então não vai ter time reserva, né? Teoricamente. O Felipão falou que vai continuar usando o máximo possível, a não ser que tenha algum problema físico nos jogadores. Acho que fechou então, né, Marcão? É isso, mandar um salve pra todo mundo. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça também de virar membro do nosso canal pra concorrer a essa daqui. Esta camisa vai ser... Cheirinho de novo, tá até com a etiqueta aqui. Vai ser sorteada 1 dia, 2 dias antes da final da Libertadores, só pros nossos membros. Não precisa nem estar na live, só esteja na live, por favor, mas não precisa nem estar na live, a gente vai sortear e vai comunicar nas nossas redes, na nossa aba de comunidades do YouTube, muito importante vocês saberem que ela existe. Então, primeiro se inscreva, depois vire membro do nosso canal. Valeu, galera, fiquem com Deus, a gente volta no mês que vem com um pouco menos de atraso, com o nosso tier list mensal aqui. Valeu, galera, um abraço. Perfect.